Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer para vocês as releituras dos livros que eu tenho aqui em casa, da qual eu quero fazer o mais brevemente possível. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Eu vou começar do livro mais leve para o mais pesado. Na minha concepção, não tem ordem de leitura, eu não sei nem quando que eu vou ler reler esses livros. Eu gosto de fazer releituras. Tem uma edição daqui que eu já li ela umas 2 vezes. E eu não sou de fazer muitas releituras, porque há livros incríveis para serem descobertos, né? Novas histórias, autores geniais com escritas muito boas. Mas estes livros, eles ficaram no meu coração, alguns deles, tá? Tem algumas exceções aqui que eu explico mais na frente. E eu quero muito reler esses livros para ter essa sensação novamente, ou não, né? Não sei o que pode acontecer. Alguns desses livros eu já li faz muito tempo. Eu não sou de pegar muitos livros para reler, mas eu consegui separar alguns aqui, né, da minha estante, que eu gostaria de reler o mais breve possível. E frequentemente eu me pego pensando nesses livros, tá? Então são livros que me marcaram em algum momento da vida e eu quero trazer aqui para vocês. A maioria deles são livros 5 estrelas, né? Ou 4 ou 4,5. São livros que, como eu disse para vocês, fizeram alguma diferença na minha vida em algum momento. Peço que vocês deixem um like no vídeo, comentem aqui embaixo quais são as suas próximas releituras e se vocês já leram esses livros da qual eu vou mostrar aqui, tá bom? Então vamos, pessoal. O primeiro livro é uma Ai Weiwei, né? Um livro jovem, um livro bastante adolescente, um hype. Este livro, né, deu entrada para minha experiência com o John Green, né? Eu li muitos livros do John Green depois que eu li A Culpa é das Estrelas. John Green ficou hypado por muito tempo mesmo. Todos os livros que ele lançava eram imediatamente esgotados, todo mundo queria. Mas eu lembro de ter lido esse livro ali adolescente, né? Já me tornando adulto, jovem adulto, eu tinha, acredito, eu não tenho certeza, mas acredito que eu tinha ali pelos 18 anos, já fazem 10 anos que eu li esse livro. E naquela época, esse livro me marcou muito. É um livro fofo e olha que eu não sou de ler romances, tá? É um livro que fala de um casal improvável, né? Eles se conhecem, vamos ver se eu ainda me lembro da história. Eles vão se conhecer num grupo de pessoas ali, doentes, né? Que passam por alguma situação de saúde. Eu lembro bastante do filme, tá? Não sei se isso tem aqui no livro, mas eles se encontram numa igreja, se eu não me engano. E são pessoas que vão se reunir para contar suas histórias, suas vivências, né? O quanto elas estão superando e passando por essa situação. A Hazel, ela vai para esse grupo com a mãe dela leva ela para esse grupo para ela poder conversar com as pessoas, né, para ela sair do isolamento, para que ela não entre numa situação pior, né, e que ela interaja com outras pessoas. Um certo dia, um cara, né, desconhecido aparece, né, um cara novo aparece lá nesse grupo, né, de pessoas. Ele também é doente, é um grupo de pessoas enfermas, como eu falei para vocês. Eles vão se encontrar ali, eles vão se conhecer. Se eu não me engano, ele tem alguma coisa relacionada ao pulmão, alguma doença relacionada ao pulmão, porque ele vai fumar e ela fica incrédula que o cara tá fumando, sabe? E ele diz que aquele cigarro é só uma piada de mau gosto, como se ele estivesse encarando a morte, mas ele não vai acender aquele cigarro. É só para ele tirar uma com a cara da morte. Meio algo nesse sentido, assim. É engraçado, é trágico, é triste. E só me marcou na época. E eu quero muito ler. Quero muito ler esse livro, reler, né, esse livro, para ver se ainda funciona comigo. A Cabana mexeu muito comigo mesmo, gente. O que é isso aqui? O que foi A Cabana? Teve um surto. Todo mundo estava lendo também A Cabana. E esse livro estava na estante da minha mãe há muito tempo, na época que eu peguei ele para ler. Tá muito velha essa edição. Tá toda manchada. Meu Deus, eu não tinha visto, ainda não tinha aberto o livro, mas olha, tá
toda manchada. E como tá velhinho. Como tá velhinha essa edição. Esse livro, gente, tem o nome da minha mãe. Deve ter comprado em alguma das revistinhas de Natura, Avon, essas coisas assim, onde ela comprava na época. Esse livro, ele é de 2008. Já faz bastante tempo, né? Já fazem 16 anos que esse livro foi lançado, pelo menos nessa edição aqui. E eu lembro que eu li isso aqui, foi bastante impactante. O filme é tão bom quanto, gente. Tão bom quanto. Mesma coisa acontece com A Culpa é das Estrelas. O filme é tão bom quanto, tá? Mas isso aqui tem uma pegada um pouco mais relacionada com o espiritual, nossa relação com Deus. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito do ensinamento que traz aqui. E esse livro me impactou muito, porque esse livro aqui é maravilhoso, é sensacional, é sensacional. O filme é tão bom quanto. Gente, o filme é maravilhoso. Outro livro que eu quero muito reler, que não tá aqui comigo, eu nem sei por onde que anda essa edição, mas ela não tá aqui comigo, é A Menina que Roubava Livros. Esse livro também foi bastante hypado e até recentemente eu vi algumas pessoas lendo e falando desse livro. E eu quero muito reler essa história. É uma garotinha que, se eu não me engano, ela é adotada. Me desculpem se eu estiver falando besteira, mas se eu não me engano, ela é adotada por um casal. E esse casal, em algum momento, eles escondem um judeu, né? E eles estão passando pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, e os judeus estão sendo caçados. E ela esconde esse judeu. E, se eu não me engano, ele ensina ela a ler, né? E ela começa a ler os livros ali da casa. E ela conhece a mulher do prefeito. E essa mulher do prefeito tem uma biblioteca imensa e linda, né? E ela empresta os livros para Hazel ler, essa esposa do... É a primeira-dama, né? A primeira-dama empresta os livros para Hazel ler. Alguma coisa acontece que a mulher proíbe a Hazel de ir na casa dela, né? E a Hazel começa a entrar escondida, né? Pelas janelas, começa a invadir a casa da mulher e começa a literalmente roubar os livros. A partir desse momento que eu comecei a gostar de ficção histórica, né, onde o pano de fundo é algo que aconteceu na realidade. Então, acho que foi o meu primeiro contato, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi o meu primeiro contato com uma ficção histórica. Desde aí eu comecei a investigar e comecei a assistir os filmes, comecei a buscar livros que falassem mais sobre esse momento histórico, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então é um livro que eu quero bastante ler, é uma história muito forte. Eu ainda prefiro o livro, mas o filme também é muito bom mesmo. Esse livro, meu Deus, eu não tenho palavras para ele. Fahrenheit 451 vai falar da história, é uma distopia, e vai falar da história de um cara, se eu não me engano, ele é bombeiro, né? E a função dele é queimar os livros, né? Numa sociedade onde eles são limitados, onde o governo manda em tudo. Gente, isso aqui é sobre opressão, sobre libertação. Os personagens estão amarrados num sistema onde eles não conseguem se libertar, sabe? Onde eles são conduzidos a uma direção e eles têm que seguir aquela direção. Mas eu lembro que foi uma história muito impactante. Foi o meu primeiro contato com a distopia. Fahrenheit 451 é um livro muito importante. Inclusive tem uma edição comemorativa. Indicação também para quem gosta, né, de livros distópicos. Esse aqui é um clássico, tá? Acho que foi o meu primeiro contato com um clássico. Tá? Fahrenheit 451 é um livro... sério, é incrível. Sem condição de falar algo mais sobre o livro. É só muito bom, só leiam, só apreciem essa história, sabe? É muito bom mesmo. Eu adoro e eu quero reler o mais breve possível. Gente, o que falar desse livro maravilhoso? 2 dos livros, melhores livros que eu já li na vida. 1984, eu li mais recentemente, eu li no final do ano passado e eu já quero reler esse livro imediatamente, tipo agora. A Revolução dos Bichos também, que é uma história simplesmente incrível, né? Uma fábula que vai trazer um fato onde se conversa muito com a nossa realidade, sabe? Se conversa demais com o cenário político. Eu consigo identificar, na minha cabeça faz sentido, eu consigo relacionar 2 momentos históricos do Brasil,
nesses dois livros aqui do George Orwell. 1984 eu consigo relacionar aos anos de governo do ex-presidente. E eu consigo relacionar também a Revolução dos Bichos com o impeachment da Dilma. Eu consigo relacionar, na minha cabeça faz sentido, né, a relação nessas duas histórias com o passado do Brasil. E eu li esses livros próximos dessas coisas que estavam acontecendo, desses fatos que estavam acontecendo no Brasil. E para mim foi bastante impactante. Eu quero ler, a história que eu mais quero reler é a Revolução dos Bichos, por já faz um tempo que eu fiz essa leitura pela primeira vez, e eu comprei essa edição que tem aqui os dois livros, né? E nessa edição eu só li em 1984 e quero ler, então, essa parte pequenininha, fininha aqui, que é a Revolução dos Bichos. É uma história maravilhosa, gente. Acho que aqui foi o meu segundo contato com distopia e com clássicos. Eu me surpreendi positivamente, eu me surpreendi demais. São livros com histórias incríveis, com escritas incríveis. George Orwell hoje é o meu autor favorito da vida. Eu gosto muito do George Orwell. Acho que é um dos poucos autores que eu tenho mais de um livro dele. E eu quero ter tudo do George Orwell. Eu comprei, inclusive, livros que nem são muito falados dele. Livros de não ficção. Porque eu quero muito continuar lendo e experimentando a escrita do George Orwell. Outro livro, pessoal, que está aqui para ser, vamos colocar relido entre aspas, porque eu não finalizei esse livro. Foi uma leitura arrastada, me decepcionou muito. As pessoas gostam muito desse livro. Para a defesa dele, eu talvez não estivesse preparado para esta leitura, que é O Iluminado, do Stephen King. Foi o meu único contato com a Stephen King na vida, porque desde aqui eu parei. Disse, não, tá errado. Relevem aí esse meu pensamento. Mas eu não vou negligenciar o que eu senti com essa escrita, né, com essa história. É um livro que ele promete terror, ele promete um terror psicológico, né? E eu lembro que na época as coisas que eram tão arrastadas, tão descritivas, é um livro de 463 páginas que, na minha concepção, poderia ter sido escrito, né, desenvolvido, menos quantidade de páginas. Então, por que eu digo que é uma releitura, né, entre aspas? Eu li mais da metade desse livro. Se ele tem 430, eu li até a 297. Então, faltou umas 150 páginas para eu finalizar o livro, mas estava tão arrastado, gente do céu. Nem todo mundo gosta de todos os livros do King, e eu estou em busca de um livro do King que seja muito bom para que eu possa adquirir e ler. Dizem que A Dança da Morte é muito bom, né? Não sei, não conheço a história, mas dizem que é muito bom A Dança da Morte. E eu tenho vontade de ler um livro do King que seja realmente muito, muito, muito bom. E eu espero que talvez, quando eu for fazer essa releitura, coisa que eu já estou assim, procrastinando há tanto tempo, porque eu lembro que a sensação que eu tive com esse livro foi tão desgastante, foi tão decepcionante, sabe? E acompanhar essa família nesse hotel e o pai ficando louco foi chato para mim. Mas espero, com a cabeça de hoje, ler essa história e me surpreender positivamente, né? Vai que o problema fosse em mim. Mas se eu pegar essa história e realmente não for nada do que gostaria que fosse, né? Se eu ainda continuar com essa percepção de que foi arrastado e foi chato, eu vou mandar esse livro embora e, não sei, vou demorar muito tempo para pegar alguma coisa do King novamente na vida de novo. Então, esses são os livros que eu quero muito, 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 muito ler, né? Menos O Iluminado, que é, na verdade, um desafio para mim. Vai ser um desafio para mim pegar o Iluminado. Eu quero estar num momento muito bom para pegar o Iluminado, né? Porque eu tenho certeza que se eu pegar um livro no momento agitado, no momento de trabalho, no momento de pressa, eu vou simplesmente abandonar ele de novo, como eu fiz. Então, eu quero esperar um tempo para fazer a releitura de Iluminado, mas todos os outros, em qualquer brecha que eu tiver oportunidade, eu quero muito, muito reler estes livros. A maioria aqui, né, tirando Iluminado, foram leituras favoritadas, leituras da vida,
tá? E eu espero que seja tudo isso de novo e que seja muito mais. Esses são os livros, pessoal, que eu quero reler na minha vida. Não tem um momento da qual eu vou fazer essas releituras, mas em algum momento da vida eu quero pegar esses livros para reler. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses livros, se vocês já leram, se vocês querem reler esses livros também, se vocês têm a vontade de ler esses livros pela primeira vez. Conto com a ajuda de vocês, com a curtida, com o comentário, com o compartilhamento, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.